Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudo do livro de Romanos. Hoje nós estamos basicamente aqui no final do capítulo 11 do livro de Romanos. Vamos falar aqui do capítulo 11, versículos 25 até o 32. Se Deus quiser, dará tempo de concluirmos o 32. Senão a gente conclui semana que vem, porque não temos pressas também para acabar. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, Romanos capítulo 11, versículos 25 a 32. Ah, Esta passagem aborda um mistério, entre aspas, aqui eu estou colocando, que Paulo revela aos seus leitores. Eu creio que você já tenha lido esta passagem, porque nós começamos no capítulo 11. Eu pedi para você ler o capítulo todo, pelo menos. E este mistério é um mistério relacionado ao plano de Deus para Israel e para os gentios. Então, para a gente entender de uma forma melhor esta passagem, é fundamental que a gente considere o contexto histórico dela, as suas implicações teológicas, as suas aplicações práticas e todo este arcabouço que envolve o estudo bíblico em si. Se nós pensarmos bem, desde o capítulo 9 até o capítulo 11, que nós estamos quase concluindo aqui, Paulo trata da incredulidade de Israel e o propósito de Deus em sua rejeição temporária, podemos dizer assim. Falamos sobre isso semana passada. Na verdade, estamos falando sobre isso desde do capítulo 9, da aula que fizemos no capítulo 9. Aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo ele expõe como esta rejeição que o povo teve para com Deus abriu um caminho para a salvação aos gentios. Como a rejeição de Israel levou graça aos gentios. E ele também como mostra como Israel será restaurada. Falamos isso na última aula. E nos versículos 25 até o versículo 32, aproximadamente, termina com a revelação de um mistério que destaca e coloca luz à sabedoria e à soberania de Deus em relação ao seu plano de redenção. Então, você pode ler, nós não vamos ler a passagem até o versículo 32, porque, como eu disse, você já deve ter lido esta passagem, né? Mas nós vamos ler aqui, vamos lendo algumas partes do texto. Por exemplo, o versículo 25. Abra sua Bíblia e vamos ler o versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Que mistério é esse que o texto está dizendo aqui? De forma original, a palavra escrita ou a palavra mistério significa um segredo ou uma doutrina desconhecida, que é necessário ou que é oculto a um grupo ou a um povo ou a uma nação, seja lá o que for. O mistério é isso, é um segredo, é uma doutrina que está encoberto, que está oculto. No Novo Testamento, um mistério é uma verdade divina que tem estado oculta, podemos dizer assim, desde a eternidade. Quando nós olhamos no Novo Testamento, quando nós ouvimos a palavra mistério, ele está falando de algo que Deus guardou com ele e não quis revelar. Então, isso é um mistério. E o que Paulo está falando aqui é que agora ele está revelando esse mistério. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Veja, ele está usando aqui o verbo passado, estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Veja, ele está falando de um mistério que estava oculto, o qual Deus já tinha
preparado antes mesmo de existir tudo. É isso que ele está dizendo aqui. Efésios capítulo 3, versículos 3 e 4, reforça. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículos 3 e 4. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, do mistério de Cristo, exato. Então, Paulo novamente está citando aqui a questão do mistério, esse mistério que ele tem revelado nos seus ensinos, nas suas epístolas, nas suas cartas e etc. Então, ele está citando aqui o mesmo mistério, está envolvendo tudo isso aqui, assim como lá em Romanos capítulo 16, versículo 25. Nós vamos chegar lá e lá está falando dessa revelação também. E aqui é usada num sentido bem amplo. Todo o plano ou projeto da redenção revelado a Paulo, ele está colocando aqui. Então ele está desvendando o mistério. Ou seja, e qual é o mistério? Né? Que, igualmente, judeus e gentios serão incluídos no reino de Deus. Isso era um mistério para todo mundo, tanto para o judeu quanto para o gentio. E que tudo isso se desenvolve num plano eterno, cuja finalidade é glorificar a Deus. Então, a questão da salvação dos gentios era um mistério guardado, que Paulo está revelando aqui. É aquele plano oculto que foi revelado. Ou seja, o endurecimento parcial de Israel, o endurecimento temporário de Israel, serve e serviu para a inclusão dos gentios. E o conceito de mistério no Novo Testamento implica exatamente que isso estava escondido e agora foi revelado. Interessante que John Stott, um comentarista, um teólogo comentarista, destaca que o mistério envolve a interação entre a desobediência de Israel e a misericórdia demonstrada para nós gentios. Como isso, na verdade, de alguma forma vai levar Israel à salvação. Muito interessante isso, né? Israel é rebelde e por causa da rebeldia de Israel, a salvação veio aos gentios aqui. E por causa da salvação aos gentios, de alguma forma, este grupo rebelde de Israel chegará à redenção. É o vai e volta. Paulo define o mistério mais detalhadamente aqui nos versículos 25, segunda parte, ali até os versículos 32. E na realidade, o que ele faz aqui é revelar, dizer de forma clara o que ele já tem dito desde as sessões anteriores, lá dos versículos 11 a 24. Nós já lemos anteriormente, referente à restauração dos judeus. Então nós encontramos, primeiro, o limite de tempo de endurecimento de Israel, porque é limitado, não vai ser para sempre. E segundo, nós encontramos a conclusão ao qual chegamos quanto ao destino do judeu. Versículos 28 a 32. E este endurecimento, em parte, que você leu nessa passagem, significando que não ou nem todos os judeus foram endurecidos, ele é temporário, como Paulo diz. Porque ele vai existir até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou venha. E isso aponta para um tempo presente em que a salvação já está disponível aos gentios. E, lógico, a salvação está disponível para os gentios agora e também para o judeu, da mesma forma. Israel, como nação, não vai ficar dura para sempre. Vai sim chegar um dia em que Deus vai perdoar os pecados de Israel. E Israel vai se tornar ou vai voltar para Deus. Versículos 25 a 27 diz o seguinte, vamos ler aqui. Capítulo 11, 25 a 27. Eu já li o 25, eu vou ler o 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados.
Paulo indicou nos versículos 1 até o versículo 10 da passagem do capítulo 11, ele mostrou sobre o endurecimento deste povo. E ele colocou que é em parte. Isto é, só um grupo da nação que viveria nesta rebeldia em relação ao Evangelho de Cristo. Os demais, mesmo que sejam poucos, aqueles que foram chamados remanescentes, que você deve se lembrar nas aulas anteriores, estes têm crido em Cristo. Estes têm aceitado o Senhor Jesus como Messias. Então, a parte aqui que tem sido rebelde, ela está endurecida. E nós vimos que esse endurecimento tem um propósito. Já falamos sobre isso também, eu até citei aqui já anteriormente. Até que venha essa plenitude dos gentios. E aí, então, até que o número, entre aspas, aqui seja completo. Né? Essa plenitude é a completude, é um tempo, é um período, né, em si. Todos aqueles que Deus escolheu, entre eles, judeus e gentios, vão entrar e entram no reino de Deus e passam a tomar posse da vida eterna. William Barclay, em seu comentário, diz que a plenitude implica um número completo e significativo de gentios que vão aceitar o Evangelho antes da restauração de Israel. Ninguém sabe esse número, gente. Não existe nada nas Escrituras que indica esse número de pessoas que hão de aceitar o Senhor Jesus. A única coisa que a palavra diz é que a gente tem que falar a todos, tem que dizer do amor do Evangelho para todos. Nós lemos aí que todo Israel será salvo. E, lógico, esta declaração é uma declaração bem significativa, teologicamente falando. Algumas pessoas entendem aqui que isso está fazendo referência à salvação nacional de Israel, no final dos tempos, algo apocalíptico, escatológico. Enquanto outras pessoas veem veem essa passagem como se fazendo referência a este remanescente fiel. Alguns outros citam ou acham que esta passagem faz alusão ao Israel espiritual, e aí inclui os gentios, quando se fala do Israel espiritual, ou da igreja, porque a Israel espiritual é fazendo alusão à igreja, por exemplo. Todo Israel, naturalmente, não significa todos os judeus salvos, mas que a nação, como nação, vai se arrepender. Eu quero ler uma passagem com vocês aqui, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Vamos lá. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Isso aqui, gente, é uma profecia, tá? Uma profecia aqui do livro de Zacarias. Olha, vocês prestaram atenção no texto? E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Está falando aqui do povo de Israel, tá? Um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim. Quem é o mim aqui, né? Quem é o sujeito aqui? Olharão para mim. Quem é este? Aí então vem, olha o que vem depois. Aquele a quem transpassaram. Quem este povo transpassou? Percebeu? E quando eles olharem para este a quem eles transpassaram, aqui está falando, é uma profecia a Israel, por isso que ele está falando a este povo, porque a morte de Jesus na cruz
é a morte por todos nós sabemos disso, a culpa não é só de Israel. Israel foi usada por Deus para que todas as coisas acontecessem, mas Cristo morreu por todos nós. Mas aqui é Cristo falando sobre Ele mesmo. É Ele que está dando a profecia. E isso vai acontecer. Quando os judeus se derem conta da salvação dos gentios e que começarem a ter aquele ciúme lá do versículo 11 que nós falamos, assim, então, pela salvação dos gentios, os judeus se arrependerão. Quando eles verem que aquele a quem eles transpassaram é o Eterno, é o Messias, eles vão chorar como se tivesse perdido o filho mais velho. É muito legal isso aqui porque Moody, e é um comentarista que eu gosto também, acompanho, argumenta que isso se refere, esse trecho, essa passagem se refere à restauração de Israel em cumprimento às profecias ou às promessas do Antigo Testamento. Quando isso acontecer, estaria ali em um processo de cumprimento de todas aquelas promessas que Deus fez desde os patriarcas. Por quê? Porque existe sim a promessa de um libertador para esse povo. E Paulo cita isso. Quando Paulo fala sobre o libertador de Sião, ele está fazendo referência a duas passagens bem específicas do Antigo Testamento. Nós vamos ler essas duas passagens. Isaías 59, versículos 20 e 21. Vamos lá? Isaías 59, versículo 20 e 21. O Redentor virá de Sião, aos que em Jacó arrependerem-se de seus pecados, ou dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em vocês e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Vamos ler a outra passagem também, Isaías 27, versículo 9. Vamos para Isaías 27, versículo 9. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não ficarão em pé. Essa passagem aqui, logicamente, está fazendo referência a esse libertador que virá e que vai realizar uma série de coisas. Tá? Então, quando você lê a passagem que nós lemos aqui de Romanos, você vê que Paulo está fazendo referência a esse, que virá de Sião. Aqui é um anúncio, basicamente. Ou seja, Paulo combina duas passagens do Velho Testamento em que Deus promete a salvação ao povo, e a salvação vem através da purificação dos pecados. E é isso que ele faz. Ele diz, como está escrito, versículos 26 e 27. Como está escrito, virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó as impiedades. Está falando que vai tirar o pecado dessas pessoas. Isso é promessa. E Deus não desistiu, ele não vai voltar atrás de suas promessas. Lógico, aqui, nessas passagens, tanto a de Zacarias, como a de Isaías, quanto essa de Paulo aqui de Romanos, faz referência aos tempos do Messias, né, que é o Cristo. Quando ele restaurar o seu povo, limpar, purificar o seu povo, estabelecer com esse povo um novo pacto. Jeremias 31:3 fala sobre isso também. E de acordo com o Novo Testamento, estes tempos messiânicos que já têm começado com a vinda do Filho lá no nascimento, lá no início, e já foi oferecido como sacrifício, esse sacrifício que tira o pecado do mundo. Entretanto, o dia
em que Israel como nação se tornará para Cristo, é um dia futuro. Ah, mas, Carlos, Cristo já não veio? Ele já não morreu e já não ressuscitou? Já não morreu na cruz pelos pecados? Já não ressuscitou para a nossa salvação e tudo mais? Já. E todos, é o que Paulo está mostrando, todos, tanto gentios quanto judeus, que olharem para a cruz e verem Jesus e se arrependerem, falamos muito sobre isso, esses são salvos. Mas quando a gente olha para a nação, para o povo de Israel, eles serão salvos no futuro. Para isso, eles terão que olhar aquele que foi transpassado, que foi Jesus. Então, quando chegar esse dia futuro, a nação será salva. Existem algumas interpretações que divergem aqui. Alguns falam que Paulo está falando aqui da salvação da nação, outros falam que Paulo está falando aqui da salvação, como eu disse, dos remanescentes de Israel. Outros falam que Paulo está falando aqui da igreja como sendo a igreja do Senhor Jesus, mas aqui Paulo está falando de Israel mesmo. Dá para perceber pelo contexto e pelo que ele tem dito. A implicação é que a restauração de Israel será uma obra divina. E essa obra que Paulo está falando aqui sobre essa restauração de Israel é uma obra que está fundamentada na graça de Deus e nas suas promessas, ou em suas promessas, e nada mais. Eles não serão salvos porque eles fizeram alguma coisa ou porque eles realizaram alguma obra da lei, porque se fosse assim, Paulo estaria se contradizendo com tudo que ele disse até agora. Mas eles serão salvos porque eles olharão aquele que vem de Sião. Olharão e verão que aquele que vem de Sião foi aquele que foi traspassado. E reconhecerão e serão restaurados. Interessante que está tudo revelado, né, gente? Está tudo exposto. Nada escondido. Nada, podemos dizer assim, está oculto, porque Paulo está aqui revelando o mistério, né? A escolha de Israel e as promessas feitas aos patriarcas, elas não podem ser desfeitas mais. Lembre-se, Deus, quando escolheu Abraão, fez um monte de promessa para Abraão. Quando escolheu Isaac, quando escolheu Jacó, fez um monte de promessas a esses patriarcas. A Davi, fez um monte de promessas, não é? E Deus não pode voltar atrás. Ele não volta atrás porque se ele voltar atrás ele deixa de ser Deus, entende? Porque as ações dele são, ou as decisões deles são decisões eternas, irrevogáveis, né? E isso destaca uma fidelidade de Deus muito forte, pelo fato dele não voltar atrás. Isso fornece uma base teológica muito sólida também com relação à confiança dessa restauração futura de Israel. Deus ele não tem mudado o seu sentimento para com essa nação. Versículos 28 e 29 ele mostra isso. Vamos ler Romanos 11, 28 e 29. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa de quem? Dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Percebeu? Então, eles são inimigos por vossa causa, ok? Porém, quanto à escolha, este povo é amado de Deus. Por quê? Porque Deus fez promessas aos patriarcas e essas promessas vão se cumprir. Se Deus não tivesse feito promessa nenhuma aos patriarcas, o destino seria como de todos os outros. Mas não. Deus ele fez promessas aos patriarcas, então ele vai fazer com que todas aquelas promessas feitas àqueles patriarcas sejam cumpridas. E é interessante porque Stott ele enfatiza que a eleição não depende de uma resposta humana, a escolha não depende de uma resposta humana, mas da fidelidade divina. É Deus quem atua. Não que essa escolha, ou não ele não está fazendo, não que se a referência a essa escolha, ou ao fato de que Deus escolheu pela sua graça os judeus, ou são muitos amados, como os colocam aqui,
é o objeto predileto do amor de salvação de Deus. E Paulo ele vem colocando isso aqui. Esse povo não é o objeto final predileto, mas é um povo ao qual Deus firmou um compromisso e esses compromissos serão executados por causa dos patriarcas, como eu disse. A palavra que existe aqui no texto, ou seja, sem arrependimento, algumas versões colocam aqui nos versículos 28 e 29 a palavra sem arrependimento, está composta aqui basicamente de algumas partículas, né? Mas eu não vou falar aqui das partículas, mas é, o que a palavra sem arrependimento está fazendo referência no seu original é que estes sem arrependimento são objeto de preocupação e cuidado. Deus, ele cuida, ele tem preocupação com esse povo. E, pessoal, eu não sei se você acompanha a história desse povo, eu não sei se você conhece a história antiga, desde quando eles saíram de Abraão, o que passou, tal. Ali é só um preâmbulo, tá? Mas esse povo existe desde todos os tempos que ele foi criado, né? Ali 1500 e poucos anos antes de Cristo, talvez, até hoje esse povo existe. Não é o povo mais antigo da Terra, mas é um povo que existe há muito tempo. Abraão não era judeu, gente. Abraão deu origem ao povo judeu e origem ao judaísmo, a religião. Mas em toda a história sempre quiseram aniquilar este povo. Vocês sempre ou nunca perceberam isso? Nós estamos vendo isso hoje. Nós vimos isso em todos os momentos históricos. O pior deles, ou um dos piores, né, foi o período onde tentaram aniquilar esse povo. Milhões deles morreram. Não só eles, né, outros também. E hoje? E hoje está tudo bem com eles? Não, ainda estão espalhados pelo mundo. Ainda aqueles que estão no seu local que foi dado estão sendo perseguidos, e agora quem está perseguindo esse povo é um monte de gente do mundo todo. Por que você acha que esse povo é tão perseguido assim? Será que não tem relação com as promessas de Deus para com esse povo? E o plano de Deus para com a humanidade está relacionado ao plano de Deus para com este povo. Os dons da graça e o chamamento são irrevogáveis. O que Deus fez, ele não vai voltar atrás. Mesmo que o povo tenha se voltado contra Deus, mesmo que o povo hoje seja incrédulo. E quando eu digo povo, eu estou falando de uma parcela do povo, porque dentro do povo de Israel existe um remanescente, como Paulo ensinou anteriormente. E ele até se colocou como um deles. Né? Mesmo o povo estando duro, não faz Deus se arrepender do que ele fez. Talvez vocês perguntem, mas quais são esses dons da graça que o texto diz, né? Possivelmente, Paulo tenha em sua mente aqui aquela série de bênçãos que Deus derramou sobre o povo de Israel e que ele até coloca no capítulo 9, versículo 4 e 5, algumas delas. Então, talvez ele tenha colocado esse termo fazendo referência a estas bênçãos mesmo. Então, gente, o apóstolo ensina que quando Deus chama e dá os seus presentes, né, os seus dons, etc., ele não se arrepende, ele não volta atrás. Ele não desvia o foco. O que Paulo está mostrando aqui nos versículos 30 a 32 é que Israel será restaurado. Versículos 30 a 32. Ó. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça à desobediência deles, e aqui vocês, né? Está falando aqui, logicamente, a gentios. Assim também agora, eles, quem? Está falando dos judeus, se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Lembra daquilo que eu falei, né? O judeu desobediente fez com que a graça alcançasse os gentios, e os gentios obedientes, vivendo a graça de Deus, vai fazer com que Israel se desperte para com Deus, provocando esse ciúme, né, como fizemos anteriormente.
nos capítulos anteriores. Pessoal, existem algumas implicações aqui. Por exemplo, a fidelidade de Deus às suas promessas é algo central. As promessas feitas a Israel, elas não serão anuladas por causa da desobediência de Israel. Isso está fora de cogitação, como eu disse anteriormente. E a desobediência de todos resulta, logicamente, em demonstrar a misericórdia de uma forma bem generalizada. Por causa da desobediência de Israel, como eu disse, a misericórdia chegou até nós. E a história redentora revela que a soberania de Deus em usar a desobediência daquele povo de uns para trazer a obediência ou a bênção para outros, e finalmente fazer com que todos, aquele povo e os outros aqui são gentios, aqueles remanescentes, aqueles que o Senhor assim chamou, esses todos estarão em plena harmonia com o Senhor. E aqui nós temos algumas aplicações que nós não podemos deixar de lado. Sabe, assim como Deus não abandonou e não abandona Israel, mesmo com as suas incredulidades, podemos dizer assim. E se você olhar no Antigo Testamento, Deus nunca abandonou Israel. Até hoje, Deus não abandona Israel, ele nunca abandonou. Nós também, gentios, que fazemos parte deste grupo escolhido por Deus para a salvação, nós podemos confiar, nós podemos ter esperança. Nós podemos crer que Deus cumprirá todas as promessas que fez. Promessa de salvação, promessa de redenção, promessa de alegrias, promessas de ausência de dor, promessas de louvores, promessas de bem-aventuranças, promessas de consolo. E quantas promessas Deus não faz para o seu povo? Não estou nem falando do povo de Israel como nação, estou falando para o seu povo, igreja, o seu povo remido por Cristo. Promessas de livramentos, enfim, várias promessas. Nós podemos crer nisso. Promessa de que um dia Jesus irá voltar para nos resgatar. Promessa de que Ele está no controle de todas as coisas. Promessa de que Ele cuida. Promessa de que Ele nos consola. Veja, nós podemos crer em todas as promessas que o Senhor fez para conosco. Ele não volta atrás. Mesmo que a gente pise na bola. E se a gente pisar na bola, a gente tem que ter a consciência e a sabedoria correta para voltarmos para Deus, pedirmos perdão e alinharmos o nosso caminho com Ele. Porque o que Ele deu a você é irrevogável, Ele não volta atrás. Ele não te dá e depois toma. Reconhecer que a salvação é exclusivamente pela graça deve ser algo que nos motiva a muita gratidão. Reconhecer que Deus salvou a mim, salvou a você, sem merecermos nada, só deve render a Ele, da nossa parte, muito louvor e muita adoração, muito serviço a Ele. E entender o plano de Deus para nós, os gentios, para Israel, deve nos motivar a fazer uma coisa: evangelizar. Falar de Jesus para alguém. Falar do amor de Jesus sempre que tiver oportunidade. Porque a gente sabe e a gente tem consciência de que a inclusão de todos os povos do mundo, faz parte do plano de Deus para a salvação. O plano redentor de Deus não está específico e exclusivo para o povo de Israel. Envolve todos que existem. A certeza de que Deus mantém essa fidelidade, mesmo quando somos infiéis da nossa parte, nos encoraja a confiar em sua graça e sua misericórdia. O grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos assimilar a bênção e a graça de Deus a este ponto. Nós pisamos na bola, fizemos o que não é bom aos olhos do Senhor e aos olhos do próximo, por exemplo,
E aí a gente se culpa, fica se culpando, se culpando, se culpando, se martirizando, 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 em vez de confiar no que Deus prometeu e alinharmos o nosso caminho. Essa passagem de Romanos 11, 25 a 32, ela mostra, ela deixa claro o mistério profundo do plano de Deus, do plano redentor de Deus, mostrando sua sabedoria e soberania ao usar a desobediência de um povo para alcançar os outros. E esta fidelidade de Deus e o alcance global da graça de Deus destaca ali um tema central desta passagem que nós lemos, do capítulo 9 ao capítulo 11 até aqui, por enquanto. Até porque daqui a pouco nós vamos entrar num cântico que o apóstolo Paulo encerra esse bloco. Até porque nós estamos encerrando o bloco, capítulo 9 ao capítulo 11, é um bloco. E do capítulo 12 em diante é um outro bloco, que Paulo trata outros assuntos que não tem nada a ver com os assuntos teológicos que nós tratamos agora. Aliás, vírgula, tem a ver, mas não como ensino teológico, mas como prática de vida. Capítulo 12 em diante. Nós vamos ver Paulo ensinando sobre, agora que vocês sabem tudo isso, como vocês devem viver? De que forma vocês devem andar, proceder na sua vida? Então, dos capítulos 12 em diante, nós vamos ver isso. Esta passagem de 11, 33 a 36, Paulo ressalta aqui algumas coisas bem interessantes. E isso aqui, gente, que Paulo está colocando, também chamado de doxologia, você vai ver na sua Bíblia com esse tema, é um cântico. É um louvor que Paulo coloca aqui. E Paulo, depois de trazer todos esses ensinamentos grandiosos sobre a humanidade, sobre o povo judeu, sobre os gentios, sobre o povo judeu, e como todos estão debaixo do mesmo pecado e todos precisam da graça e do perdão através da justificação por meio de Jesus Cristo, depois dele ensinar tudo isso e revelar esses mistérios, né, sobre salvação ao povo judeu e ao gentio, então ele adora a Deus com esse cântico que ele coloca aqui no final, no versículos 33 ao 36. Logo no versículo 33, Paulo se admira com a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele declara e ele diz de forma bem clara e objetiva que os juízos de Deus são insondáveis, que os seus caminhos são inescrutáveis, ou seja, ninguém consegue entender. Não tente entender de forma clara e objetiva. Isso significa que a sabedoria divina é um atributo pelo qual Deus forma os planos perfeitos que ele tem para o que ele quer fazer e que ele utiliza os seus meios para executar esse plano. Quando Paulo destaca a sabedoria divina, ele está colocando o seguinte: criador e vaso, ou seja, oleiro e barro. Deus é Deus, gente, e nós somos criatura. E Paulo, quando ele começa a colocar essa doxologia, exaltando a sabedoria divina, o conhecimento divino, ele também coloca a limitação humana. Ele coloca aqui no versículo 33 que o conhecimento de Deus abrange todos os detalhes da realidade. E a realidade é muito maior do que aquilo que está à minha volta e do que eu posso ver. Enquanto conhecimento faz referência à compreensão da verdade, a sabedoria está relacionada com a habilidade de conectar e aplicar os aspectos da realidade de maneira bem eficiente. E Deus ele tem todo esse controle. Então a mente humana, a nossa limitação, por causa do nosso pecado e das nossas limitações naturais, não pode acompanhar de maneira nenhuma Deus em sua profundidade, em sua sabedoria. Existem conhecimentos e vertentes do âmbito espiritual, do âmbito em que Deus está atuando, que nós nunca saberemos e nunca alcançaremos. E aí então, e é muito interessante porque Paulo, quando ele coloca essa doxologia, ele vem batendo na cara de nós humanos, e dele também, porque ele tinha essa compreensão, de que, nós não conhecemos tudo e não sabemos de tudo. Então por que tantas certezas? A única certeza que nós temos é aquilo que Deus revelou e pronto, acabou. Então,
A mente humana, os homens, em seu orgulho, eles tentam explicar Deus e até definir com ideias lógicas e prontas. Lembra lá do capítulo 1 de Romanos? Eles procuram definir e chegar à conclusão de que não existe Deus por mera imaginação ou por mero pensamento ou lógica. Nos versículos 34 a 35, Paulo faz três perguntas retóricas aqui. E ele está fazendo essas três perguntas baseadas em Isaías capítulo 40, versículo 13. Primeira pergunta: quem conheceu a mente de Deus? Segunda pergunta: quem foi o conselheiro de Deus? Terceira pergunta: quem primeiro deu a ele para que ele possa vir e ser restituído? O que Paulo está dizendo aqui é, pessoal, Deus é Deus. E nós não vamos compreendê-lo em sua inteireza. Então, por que questionar o que Deus fez ou faz? Se Deus escolheu uns e rejeitou a outros, quem somos nós para questionar isso? Então, existem várias pessoas, inclusive no meio cristão evangélico, que não suporta, não, como pode Deus fazer isso? Eu não aceito que Deus faça isso. A pessoa pode aceitar ou não aceitar. Isso não quer dizer nada. Deus continua sendo Deus e fazendo o que Ele quer. Ninguém pode compreender essa mente, que é a mente do Senhor, que conhece, que conhece o átomo do átomo, que conhece a menor partícula existente da criação, porque foi Ele que fez. Até o pensamento mais complexo que possa existir na mente de um querubim ou de um arcanjo. A mente de Deus é perfeita e infinita. E abrange todo o conhecimento do início, meio e fim. Então, como alguém pode pensar que Deus vai ser pego de surpresa em alguma coisa? Que Deus não conhece, que Deus não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer? Nós temos um Deus desorganizado? Então, logicamente que não. Deus não precisa de conselheiro. Ele que concede a sabedoria. Deus é soberano e não está sobre ou sob baixo da obrigação de ninguém. E ele não deve satisfação para ninguém. E ele não precisa agradar ninguém. Este é Deus. Perceberam a graça? Por que ela é tão grande? E no versículo 36, Paulo conclui afirmando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso enfatiza que Deus é a origem, o sustentador e o propósito final de tudo que existe. Então ele fala glória a ele eternamente. Todas as coisas, tudo que existe é para ele. Sabe, gente, isso aqui é um louvor, né? Uma adoração que Paulo fez aqui. E Paulo, ele está encerrando todo esse bloco que eu falei para você, desde o capítulo 1 até esse capítulo 11, Paulo está encerrando desta forma, exaltando Deus, glorificando a Deus. Por quê? Da forma que ele está exaltando Deus aqui, ele basicamente está introduzindo o próximo bloco, que ele vai dizer, que é do capítulo 12 em diante. Ele destacou a grandeza, a sabedoria, os caminhos de Deus, a transcendência de Deus, né? A compreensão humana que é limitada. Então, Paulo fala, olha, nós dependemos completamente de Deus. Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele é todo poderoso. Então, se Deus é tudo isso, se Deus é desta forma, se Deus ele faz o que ele quer, ele controla tudo, ele é todo poderoso, todo soberano, se Deus é tudo assim, então como a gente deve viver? De que maneira a gente deve proceder? O que a gente deve fazer para ser abençoado? Ou viver uma vida abençoada diante desse Deus tão grandioso que se importou conosco? Por quê? Porque se Ele te chamou, se Ele te escolheu e você foi alcançado por sua graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, você foi justificado, então, como você deve ser? Como você deve viver para glorificar esse Deus? E isso daqui, essa doxologia, é a introdução do que vem adiante.
Fiquem com Deus. Espero vê-los na próxima semana, tá bom? Deus abençoe.